Meu nome é Arícia e eu vou começar a apresentação de defeitos congênitos causados por agentes infecciosos. O nosso grupo é composto por mim, Arícia, Diego dos Santos, Francisco Ricardo Freitas, Ian Apolinário, Ingrid Brandão, Ivy Louise Barros, João Vitor Castro e o Lucas Carreira. Vamos começar definindo o que é um defeito congênito, né? O defeito congênito é conceituado como sendo os distúrbios estruturais, funcionais, metabólicos e até mesmo comportamentais presentes ao nascimento, sendo que eles são divididos em 3 categorias dependendo da causa. Existem os fatores ambientais, os fatores genéticos e a maior das causas, que é as interações ambientais com a suscetibilidade genética. E não são conhecidos os detalhes das maiorias das malformações multifatoriais. Agora, falando um pouco até da epidemiologia dos defeitos congênitos, nós podemos falar que existem frequências iguais de defeitos congênitos em diferentes etnias, sendo então as etnias não um fator tão determinante assim para a ocorrência de um defeito congênito. É importante destacar que mais de 20% das mortes de lactentes na América do Norte são causadas por defeitos congênitos. E os embriões e fetos com defeitos congênitos podem evoluir para diversos quadros, como por exemplo o aborto espontâneo, a morte, malformação, deficiências no crescimento e distúrbios funcionais, sendo que algumas das manifestações só são perceptíveis na vida pós-natal. Para falar um pouco também sobre os defeitos congênitos, é importante a gente destacar um ramo da embriologia chamado teratologia, que é um ramo que vai estudar a produção, a anatomia e o desenvolvimento e a classificação de embriões e fetos mal-formados, sendo que teratógeno é qualquer agente que possa produzir um defeito congênito, ou então aumentar a incidência de um defeito na população. Dentre os teratógenos, nós incluímos fármacos, drogas, compostos químicos, infecções e até mesmo radiação. Não se sabe bem quais os mecanismos exatos de ação dos teratógenos, mas se sabe que existe uma correlação entre os teratógenos e defeitos congênitos. E dentre os diversos modos de afetar, de criar defeitos congênitos, nós podemos falar em inibição de processos bioquímicos ou moleculares, causando a patogênese, como a morte celular, redução da biossíntese de algum substrato, interação celular defeituosa, redução da proliferação celular, sendo que em alguns períodos gestacionais do desenvolvimento existe uma maior vulnerabilidade do que outros períodos, sendo que cada tecido, órgão ou sistema vai ter um período mais crítico, chamado de período crítico, no qual o seu desenvolvimento pode ser mais prejudicado. O que a gente vai destacar nessa apresentação são os defeitos congênitos produzidos por agentes infecciosos. Então, são micro-organismos que são capazes, têm o potencial de causar uma doença, que causa geralmente a infecção na mãe e depois a causar a infecção no embrião e no feto. A transmissão pode ser de 2 formas, a hematogênica e ainda a ascendente. A primeira infecção hematogênica e por vírus que vamos falar é a citomegalovírus, sendo que o conceito de citomegalovírus humano é um agente infeccioso de ocorrência ubiquitária e é uma das infecções placentárias mais comuns, e das mães que acabam contraindo esse vírus, 30 a 40% dos fetos também acaba tendo. A transmissão vai acontecer por uma via hematogênica ou ainda pelo canal do parto. O quadro clínico da doença consiste em uma restrição do crescimento intrauterino, uma microftalmia, uma corrioretinite, cegueira, microcefalia, calcificação cerebral, uma deficiência mental, surdez, paralisia cerebral ou hepatoesplenomegalia, que consiste no aumento do fígado e do baço. O diagnóstico é feito por cortes histológicos, por meio de imunohistoquímica ou ainda por meio da hibridização in situ. Não há, infelizmente, ainda tratamento adequado aprovado para o citomegalovírus, mas atualmente é uma recomendação que limita o uso de ganciclovir, que é um medicamento. Existem também algumas ações, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro existe um plano de execução da estratégia de fortalecimento, de ações para combater e até ações de cuidado para crianças suspeitas ou confirmadas com a doença. Aqui nós trouxemos 2 imagens mostrando como que se apresenta um feto, um bebê com microcefalia. A gente percebe uma redução do tamanho do perímetro encefálico bem pequeno, e aqui a gente trouxe uma foto real mostrando como que se dá um bebê com microcefalia. Outra doença muito importante, até de mais ampla disseminação e eu acho que conhecimento,
que causa, né, problemas para o feto é o Zika vírus, né, que é uma síndrome congênita chamada, apelidada, né, de Zika vírus, que foi chamada assim justamente pela comprovação da relação entre a infecção do Zika vírus através dos mosquitos Aedes aegypti e do aparecimento principalmente de microcefalia em bebês. A transmissão da doença ela se dá por via transplacentária da mãe infectada pela picada do mosquito Aedes ou ainda por via sexual. E ainda está sendo estudado a correlação entre a infecção congênita e os sintomas apresentados. O quadro clínico do Zika vírus consiste principalmente em uma microcefalia fetal ou pós-natal, que é um dos sinais mais comuns da síndrome. Além disso, existem outros achados que também podem ser encontrados substancialmente no sistema nervoso, como o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, anormalidades auditivas e visuais, desproporção crânio-facial, suturas cranianas sobrepostas, o osso occipital proeminente, que a gente vai mostrar em uma imagem mais à frente, o excesso de pele nucal, epilepsia, irritabilidade, discinesia, que é uma perda do controle voluntário, né, de alguns movimentos, a pessoa passa a fazer alguns movimentos involuntariamente, e hipertonia, hipotonia, hemiplegia, hemiparesia, espasticidade e hiperreflexia. Então a gente vê uma ampla gama de sinais neurológicos que podem acontecer, né, provenientes dessa doença. O diagnóstico do Zika vírus ele pode ser confirmado através de um PCR, né, para o vírus e por meio de testes sorológicos, como o IgM feito no ELISA, feito pelo líquido também cefalorraquidiano do recém-nascido, né. Não existe um tratamento também, infelizmente, para o Zika vírus, mas existe a prevenção e a reabilitação fisioterápica, né, que são muito importantes para o aumento da qualidade de vida do bebê. A melhor forma de prevenir o Zika vírus é prevenir a proliferação, né, do mosquito Aedes aegypti, que a gente vai fazer isso através, né, da eliminação da água parada, armazenada em locais que podem ser criadouros, como vasos de plantas, lagões de águas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem estarem em uso e em recipientes pequenos também, como tampas de garrafa e pratos de planta. Existe também, ainda aqui no Brasil, já ações para combater o Zika vírus. Existe um Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que é muito importante para essa prevenção também. Aqui a gente trouxe também duas imagens mostrando algumas das aparições clínicas, né, da doença. Aqui a gente mostra, na setinha vocês conseguem ver, um osso occipital bem proeminente e aqui uma discinesia escapular. Eu disse, né, que a discinesia ela é uma falta de controle, né, da pessoa. A pessoa perde um pouco do controle muscular e ela começa a fazer movimentos involuntários. E aqui a gente tem justamente isso vai acontecer na escápula, né? A escápula vai ficar se deslocando sem a pessoa ter o controle sobre ela. Já a rubéola é uma doença aguda, muito contagiosa, que é transmitida por um vírus do gênero Rubevírus, da família Togaviridae. Ela também pode ser conhecida como sarampo alemão, e o seu quadro clínico consiste numa tríade muito clássica: má formação cardíaca, catarata e surdez. Ocasionalmente podem acontecer outras anormalidades, como déficits cognitivos, corioretinite, que é uma inflamação da retina que se estende para a coroide, glaucoma, microftalmia, que é o tamanho pequeno anormal do olho, e defeitos dentários. A transmissão da rubéola é via transplacentária hematogênica, e o diagnóstico é por titulação de anticorpos IgM e IgG para a rubéola. Infelizmente, ainda não há nenhum tratamento específico para essa doença, e a terapêutica se dá de acordo com os sintomas. A prevenção da rubéola é feita por meio da vacinação. Essa vacina está disponível nos postos de saúde para crianças a partir de 12 meses de idade. No Brasil, tem-se o Brasil Livre da Rubéola, que é uma campanha nacional de vacinação para a eliminação da rubéola no Brasil. Aqui nós temos algumas fotos que mostram a microftalmia, um sinal da rubéola. Já o HIV é um lentivírus com genoma RNA da família Retroviridae. Ele causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS. E existem informações conflitantes sobre os efeitos fetais da infecção intrauterina por HIV. A transmissão dessa síndrome se dá por via transplacentária hematogênica possível. E o quadro clínico consiste numa falha de crescimento, microcefalia e aspectos craniofaciais específicos.
O diagnóstico de HIV já é feito durante a primeira consulta pré-natal, quando deve ser feito o teste rápido diagnóstico anti-HIV ou a sorologia anti-HIV. Esse vírus também pode ser demonstrado nas vilosidades coriônicas por imunohistoquímica ou hibridação in situ. O tratamento para gestantes é indicado com retrovirais durante toda a gestação e um medicamento antirretroviral em xarope para o recém-nascido. Ao falar de HIV, é essencial falar sobre prevenção. A prevenção contra essa síndrome se dá através do uso de preservativo durante as relações sexuais, utilização de seringas e agulhas descartáveis e uso de luvas para manipular feridas e líquidos corporais. No âmbito do SUS, nós temos o Programa Nacional de DST e AIDS, cujo objetivo é reduzir a incidência de HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras dessas infecções. A toxoplasmose é uma doença adquirida através da ingestão de carne crua ou mal cozida contendo o agente ou através do contato com animais e solos infectados. A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do Toxoplasma gondii para o concepto. Ela pode acontecer através da infecção primária da mãe durante a gestação ou próxima à concepção, através da reativação de infecção prévia em mães imunodeprimidas ou através da reinfecção de uma gestante anteriormente imune com uma nova cepa devido à ingestão de alimentos onde amostras mais virulentas são predominantes. É importante frisar que o risco de transmissão materno-fetal é em torno de 40% e aumenta com o avançar da gestação. Entretanto, o grau de comprometimento do concepto é maior quando a infecção ocorre no início da gestação, com variações entre as estimativas de diferentes autores. Quanto ao quadro clínico, 70% dos recém-nascidos com infecção congênita são assintomáticos ao nascimento, e por volta de 10% do total de crianças acometidas têm manifestações graves logo nos primeiros dias de vida, apresentando uma doença multissistêmica ou com acometimento do sistema nervoso, associado ou não à forma ocular. Algumas manifestações clínicas são corioretinite, calcificações cerebrais, hidro- e macrocefalia, déficit cognitivo, hepatoesplenomegalia, cegueira, surdez e convulsões. O diagnóstico laboratorial do recém-nascido deve ser feito com a aglutinação ISAGA, um exame que apresenta sensibilidade de 75% a 80% e é mais sensível e específico que o teste ELISA e IFI. O tratamento da toxoplasmose deve ser instituído precocemente e consiste no esquema tríplice, que é a combinação da sulfadiazina e pirimetamina com ácido folínico, sendo indicado para gestantes com diagnóstico a partir de 18 semanas da idade gestacional, uma vez que essa associação deve ser evitada no primeiro trimestre da gravidez, devido ao efeito potencialmente teratogênico da pirimetamina. Vale lembrar que essa é uma doença de notificação compulsória e que no território nacional nós temos o Programa de Controle da Toxoplasmose Congênita de Minas Gerais. Sobre a prevenção da toxoplasmose, recomenda-se consumir apenas carne bem cozida, lavar bem frutas e legumes, congelar a carne por 3 dias a 15 graus negativos, lavar as mãos regularmente, sobretudo após a manipulação de alimentos e antes das refeições, evitar contato com areia de gatos e lavar bem as mãos após esse procedimento. As gestantes não devem ter contato com areia de gatos. Recomenda-se também manter o gato bem alimentado e sem acesso à rua para ele não caçar e se contaminar. Evitar acariciar cães que andem soltos e controlar ratos e insetos, como moscas, baratas e formigas, descartando corretamente o lixo doméstico e os dejetos das criações de animais. Lavar bem as mãos e as unhas após trabalhar na terra. Aqui nós trouxemos 2 imagens que ilustram as manifestações clínicas da toxoplasmose, a corioretinite e a hidrocefalia. Ainda falando sobre infecções hematológicas por protozoários, iremos iniciar uma pauta importante no que se refere à insuficiência cardíaca em nosso país, a doença de Chagas. Bom,
A doença de Chagas é uma zoonose causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A sua transmissão congênita se dá na vigência da parasitemia e, em geral, durante a fase crônica da doença materna. Raramente é relatada na fase aguda, quando a parasitemia é mais intensa. O quadro clínico apresenta um caráter infeccioso grave, com comprometimento sobretudo cardíaco, digestivo, nervoso, pulmonar e cutâneo, inclusive com a presença de chagomas, um sinal clássico da doença de Chagas, que se caracteriza por um inchaço cutâneo observado no local da picada, geralmente com a presença de fezes do Trypanosoma infestans, popularmente conhecido como barbeiro, que naturalmente é o vetor da doença de Chagas. Em caso de gravidez, o feto pode sofrer alterações em sua viabilidade e crescimento, abortos, mortes fetais, prematuridade e desnutrição fetal. Em neonatos, bem como nas demais faixas etárias, o diagnóstico geralmente se baseia no encontro do parasita no sangue circulante do indivíduo. Pode ser obtido por exame fresco, gota espessa ou exames indiretos, como hemocultura e xenodiagnóstico. A fim de se obter maior probabilidade de êxito, o tratamento deve ser efetuado com a criança hospitalizada, pelo menos na fase inicial. O tratamento específico para a doença de Chagas é realizado com nifurtimox e benzonidazol, sendo este último a alternativa farmacoterapêutica mais difundida no Brasil. Os resultados do tratamento estão diretamente relacionados com a idade em que este foi iniciado. Vamos tratar agora da sífilis com enfoque na gestação. A sífilis é uma doença congênita de caráter infeccioso, causada pelo Treponema pallidum. Cerca de 1/3 das gestantes infectadas pelo Treponema pallidum pode evoluir para a perda fetal, enquanto outra porcentagem, semelhante a essa, tem a sífilis congênita como consequência. Agora com enfoque na transmissão da sífilis. A sua disseminação se dá por via hematogênica. O feto é infectado através da placenta, uma vez que a gestante infectada esteja isenta de tratamento ou sendo erroneamente tratada. Existe ainda a chance de contaminação direta do Treponema pallidum para o concepto durante a passagem pelo canal do parto, uma vez que existam lesões genitais na gestante. Quanto ao aleitamento, a transmissão também é viável desde que lesões mamárias estejam presentes. Com relação ao quadro clínico, 2/3 dos nascidos vivos portadores de sífilis congênita são assintomáticos. A sífilis congênita precoce tem por características lesões cutâneo-mucosas, como placas mucosas, lesões palmoplantares, fissuras radiadas periorificiais, condilomas planos anogenitais e hepatoesplenomegalia em 70% dos casos. Já a sífilis congênita tardia tem por características a fronte olímpica, mandíbula curva, arco palatino elevado, bem como a tríade de Hutchinson, caracterizada pelos dentes de Hutchinson, ceratite intersticial e a lesão no 8º par craniano, referente ao nervo vestíbulo coclear. Ainda tem-se por característica da sífilis congênita tardia nariz em cela, tíbia e lâmina de sabre, surdez, déficit intelectual e hidrocefalia. O plano operacional para a redução da transmissão vertical da mãe para o feto do HIV e da sífilis tem se mostrado importante e eficaz com relação ao número de óbitos decorrentes da doença. O plano implementado pelo Ministério da Saúde propõe a melhoria de qualidade na atenção à saúde da mulher e do seu filho durante a gestação e o puerpério. Considera-se sífilis congênita precoce aquela diagnosticada até os 2 anos de idade. Após esse período é considerado sífilis congênita tardia. O histórico familiar e o VDRL, que é uma avaliação quantitativa do número de anticorpos por diluição do sangue, são os métodos utilizados para o diagnóstico. O tratamento é realizado através da penicilina G
e, de acordo com cada caso, é administrado uma forma do fármaco, variando entre as formas cristalina e benzatina. A principal medida de prevenção da sífilis é o uso correto e regular de preservativos femininos e ou masculinos, uma vez que a doença é uma infecção sexualmente transmissível. Como ações governamentais importantes, nós temos o Plano de Ação para a Prevenção e o Controle do HIV e de Infecções Sexualmente Transmissíveis, que foi vigente de 2016 até o atual ano, 2021. O Plano Operacional de Redução da Transmissão Vertical do HIV e da sífilis, já mencionado, e a Agenda de Ações Estratégicas para a Redução da sífilis no Brasil. Nesse slide estão evidenciados, à esquerda, os dentes de Hudson e, à direita, o nariz em cela. Ao final estão dispostas as referências bibliográficas e agradecemos a todos pela atenção.